Salve, salve galera, professor Christian chegando para mais uma aula de Geografia. O nosso tema hoje é a regionalização geoeconômica do mundo, capítulo 6 do nosso livro, onde nós vamos ali estudar alguns dos indicadores socioeconômicos de desenvolvimento humano que são utilizados para caracterizar os países com relação ao seu padrão de vida, correto, gente? Primeiro mapa aqui, primeira informação, uma informação que nós já trabalhamos em outros momentos nas aulas, mapa mundi conforme o nível de desenvolvimento dos países. Norte geoeconômico, sul geoeconômico, uma linha rosa e cheia de contornos, cheia de curvas, separando essas duas grandes regiões. Bom, o norte geoeconômico corresponde aos países com o maior nível de desenvolvimento socioeconômico do mundo, enquanto o sul reúne ali países com níveis de desenvolvimento socioeconômico relativamente diferentes, né? São países que, em geral, são caracterizados como países subdesenvolvidos, mas nesse grupo do sul é importante ressaltar a presença de países com níveis de industrialização e desempenho econômico superiores, inclusive, a países desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, da China, é o caso da Índia, do próprio Brasil, o México, né, a África do Sul e os tigres asiáticos, ali na Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, aquela região autônoma da China chamada Hong Kong, são países que apresentam aí ritmos de crescimento econômico nos últimos anos, nas últimas décadas, muito mais acelerados do que alguns países desenvolvidos. Então a gente pode considerar que o norte ele seja mais parecido nas suas características, enquanto que o sul é mais heterogêneo, né? Existem mais diferenças. Então até existe um conceito que diz que o norte geoeconômico é o centro do mundo, o sul geoeconômico é a periferia, mas esses países com maior nível de desenvolvimento geoeconômico do sul geoeconômico, eles são a semi-periferia. É um conceito que muitas vezes você vai encontrar ali em alguns sites, né, de conteúdo geográfico e nos livros, obviamente, livros didáticos da disciplina. Perfeito, gente? Duas questõezinhas aí para esquentar aqui a nossa discussão. Primeiro, pergunta nível tranquilidade. O Brasil pertence ao norte ou ao sul geoeconômico? Tempo, 3 segundos. 3, 2, 1. Respondeu? Sul. Muito bem. Está abaixo, né, do sul, da linha que divide o norte geoeconômico do sul geoeconômico. Então, o Brasil pertence ao sul geoeconômico. Essa linha, inclusive, ela tem um nome, Limite Brent. O Limite Brent foi estabelecido no início dos anos 80, através de estudos do Banco Mundial e de um economista alemão chamado William Brandt, que dá o nome, né, a essa linha, perfeito? Alguns consideram essa linha como o equador geoeconômico, o equador econômico. É diferente, por exemplo, do equador geográfico, já respondendo a segunda questão. O equador geográfico é um paralelo inicial, uma referência geográfica que separa o norte geográfico do sul geográfico. Inclusive, o Brasil possui terras tanto no norte geográfico quanto no sul geográfico. Já o limite Brent, o equador geoeconômico, é uma linha com contornos, né? Inclusive, ele vai lá embaixo, pega a Austrália e a Nova Zelândia, que estão situadas ao sul do Equador geográfico, e leva a Austrália e Nova Zelândia para o norte geoeconômico. Só para a gente entender mais ou menos as diferenças que existem entre essas duas linhas. Uma é meramente geográfica, uma referência clássica da geografia, que é a linha do Equador, né? 0 grau, norte e sul geográficos. Já o limite Brent estabelece a divisão geoeconômica, os países ricos e os países pobres do mundo. Perfeito, gente? Muito bem. Então, vamos seguir adiante. Aqui nós temos, basicamente, novamente, né, as origens das desigualdades. Já tratamos disso, inclusive, no capítulo 3, né, quando surgiram as desigualdades entre os países. Né? A gente falou do colonialismo, né, aquela relação desigual metrópole e colônia, metrópole lucrando com as riquezas da colônia, aquela velha história. Né? A riqueza das metrópoles contrasta, né, com a pobreza de suas colônias, embora as colônias fossem as riquezas, né? Onde estavam as riquezas, os recursos, as matérias-primas que enriqueceram as metrópoles. E aí a Revolução Industrial ela só veio a dar uma consolidada nesse domínio, nessa hegemonia econômica, militar dos países que eram as metrópoles. Né? Vamos lembrar que o colonialismo ele teve duas fases, mais uma vez vamos lembrar isso aí, é questão de história, mas que se vincula à geografia. O colonialismo na América vai do século XVI, quando ele efetivamente começa, até o século XIX, até a primeira metade do século XIX, e depois, na segunda metade do século XIX, a gente já fala em neocolonialismo, com base no imperialismo, né? Ou seja, os europeus que perderam as suas colônias na América, elas se tornaram independentes, do ponto de vista político, eles vão então à África, eles vão até parte da Ásia, Oriente Médio, Sudeste Asiático, tomar essas regiões
para que eles pudessem continuar nos seus processos de industrialização. Eles precisavam das matérias-primas, né, que eles encontravam facilmente na América, mas que tinham perdido o domínio sobre a América, e aí automaticamente eles vão buscar essas matérias-primas na África, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, até o fim da Segunda Guerra Mundial, que é até quando persiste aí, né, a ideia do imperialismo no mundo. Perfeito, gente? Muito bem. Tocando adiante, inclusive, com base nessa questão que eu estou tratando com vocês agora do neocolonialismo, o fim do neocolonialismo, o fim do imperialismo, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter também a ideia do surgimento dos países, dos conceitos que envolvem países ricos e países pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Só ao fim do neocolonialismo, a independência, né, o processo de descolonização da África, da Ásia, é que se percebe a realidade socioeconômica desses lugares, né, porque eram colônias, então poucas estatísticas eram produzidas, praticamente nada, certo? Então, somente após a Segunda Guerra Mundial é que estatísticas mais robustas começam a ser produzidas para que a gente possa, né, entender como se comportavam as sociedades nos diferentes territórios espalhados pelo mundo. A ONU, a criação da ONU, que a gente já viu também em 1945, ela foi fundamental para isso. Então, esses dois fatores históricos levam à ideia de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, o conceito, né, essa ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos surge nos anos 50. O conceito de norte geoeconômico, o conceito sul geoeconômico surge nos anos 80. Perfeito? Então, é uma, digamos, uma atualização da ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Ainda existem também os países em desenvolvimento, que a gente vai mencionar um pouquinho aqui, tá? Então, só para a gente entender o que a gente está falando, basicamente está nessa tela aqui que a gente está observando, cheio de, né, é, flechinhas, né? Enfim, é aquilo que a gente comentou até agora, basicamente nessa tela, para que vocês possam entender num esqueminha mental, beleza, gente? Bom, aí dois mundos diferentes, né? A gente pegou aqui duas imagens, uma imagem sofisticada da Bélgica, uma imagem da Índia, com as suas favelas, né, a sua pobreza. Vamos lembrar que a Índia é um emergente, o PIB da Índia é muito maior que o da Bélgica. A Índia já é a quinta maior economia do mundo, perfeito? E a Índia, então, mas ela tem 1 bilhão e 300 bilhões de habitantes. Né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Corrigindo a informação, 1 bilhão e 300 milhões. A Índia tem 650 milhões de pessoas vivendo em pobreza ou em miséria. Né? Embora seja um país que tenha lá uma porção da sua população que consome, que tem acesso né, a recursos, matérias-primas, produtos, bens industrializados, tem um certo conforto, boa parte da sua população é pobre. Enquanto a Bélgica é um país de nível alto, de padrão de vida alto. Perfeito, gente? Mas vale a consideração aqui, tá? Vale sempre a gente considerar essa ideia de que a Índia tem um PIB maior que o da Bélgica. Obviamente, a Índia é um país muito maior que a Bélgica, segunda maior população do mundo, mas existem muito mais pobres, né, relativamente falando, na Índia do que, obviamente, na Bélgica. Certo, gente? Então, só para a gente considerar essa questão também de avaliação. Uma outra coisa importante que a gente tem que sempre estar atento nos livros de geografia, principalmente, né, é que há uma valorização dos espaços desenvolvidos, dos países desenvolvidos. Então, se dá uma ênfase, as fotografias geralmente são fotografias imponentes, né, que retratam aspectos suntuosos, né, luxuosos da vida no mundo desenvolvido. Né? As fotografias das grandes cidades urbanas são feitas à noite para pegar todas aquelas luzes e tal. Enquanto que geralmente enquanto que o mundo subdesenvolvido geralmente ele é retratado de uma forma mais pobre, né? Se dá ênfase nos aspectos mais empobrecidos. E existem também cidades bonitas nos países subdesenvolvidos, existem paisagens lindíssimas nos países subdesenvolvidos que muitas vezes não são apresentadas ao público. Então isso reforça, né, a ideia de pobreza nesses lugares. É uma questão que a geografia também tem que aprender a lidar um pouquinho ali, né? As desigualdades elas existem, mas é necessário também se mostrar o lado bom e o lado ruim dos dois lugares. A Bélgica também tem o seu lado provavelmente ruim, né? Algumas situações ali que envolvem um pouco mais de pobreza, embora a gente já tenha visto também que a pobreza ela é relativa, né? Varia de lugar para lugar e tem padrões diferentes, né, nas diferentes regiões do mundo. Perfeito, gente? Muito bem, então seguindo aqui. Aí tem um conceito importante que a gente deve considerar dentro do mundo do sul, é que os países do sul eles são vistos como países subdesenvolvidos, né? Mas existe um grupo dentro do sul que são os países em desenvolvimento. Isso é um conceito da ONU, na verdade, com relação principalmente ao IDH que a gente vai ver lá no finalzinho da aula. É o Índice de Desenvolvimento Humano. Então existem países muito pobres no mundo do sul, mas existem economias industrializadas, como a gente comentou no início da aula, industrializadas que, né, possuem PIBs, inclusive, maiores que muitos países desenvolvidos. Né? Então, os países em desenvolvimento são países que nas últimas décadas vêm experimentando não só um crescimento econômico, mas uma melhoria, né,
das condições da sociedade em geral, da população em geral. Claro que essas melhorias elas variam em ritmo, algumas mais aceleradas, outras mais lentas, nos diferentes países do mundo. Tá? Então, se compara, por exemplo, a China em termos de melhorias socioeconômicas, o ritmo é muito mais acelerado do que, por exemplo, no Brasil, a título de comparação. Perfeito, gente? Muito bem. Vamos seguir adiante, que a gente vai vendo, né, algumas... agora a gente na parte de como medir a pobreza, como medir os indicadores dos países, né, como a gente mede aí o nível de crescimento de um país e tal. Importante a gente avaliar um grupo de indicadores que são chamados de indicadores econômicos e os indicadores que são sociais, efetivamente, embora eles estejam relacionados. Indicadores meramente econômicos estão vinculados ao PIB, o Produto Interno Bruto, o Produto Nacional Bruto, o PNB, e também a renda per capita. Perfeito? Esses são indicadores meramente econômicos. Os indicadores econômicos, eles são importantes, mas eles não, muitas vezes, não vão deixar claro o nível de desenvolvimento do país. Vou explicar. Brasil. O Brasil é o nono maior PIB do mundo, mas o Brasil tem problemas gravíssimos com relação à desigualdade social e econômica. A gente tem visto isso, inclusive, a pandemia do coronavírus que encarou isso aí para quem quiser ver. Né? Então, tu tem o nono PIB do mundo, a China, que tem o segundo maior PIB do mundo, mas que tem problemas socioeconômicos também, né? Como a gente citou, a Índia, como eu citei, quinto PIB do mundo, um país que cresce monstruosamente também, mas que tem problemas graves com relação ao seu quadro socioeconômico. Como eu falei para vocês, 650 milhões de pessoas na Índia, né, vivem em condições precárias, subdesenvolvimento, pobreza, miséria. 650 milhões de pessoas é 3 vezes a população do Brasil, para que a gente possa comparar. Tá, pessoal? Então tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos por um país ao final de um ano, é a produção econômica de um país efetivamente falando. Temos o Produto Nacional Bruto, que é o PIB mais as exportações menos as importações. O que significa isso? Eu pego lá o saldo comercial do Brasil, aquilo que o Brasil vendeu para o mundo, os produtos que o Brasil vendeu, minérios, produtos agrícolas, peças automotivas, máquinas e por aí vai, e aquilo que o Brasil importou. Né? Então, desconta-se aí o saldo entre a venda de produtos e o pagamento pelas importações, soma-se com o PIB, eu tenho o PNB. Quando eu pego o PNB e divido pela população, eu tenho a renda per capita. Neste videozinho aqui, ó, que é um videozinho de 2 minutos mais ou menos, vocês podem, ao acessá-lo, vocês vão perceber que esse vídeo ele traz aí a evolução dos PIBs dos países, né, nos últimos 30 anos, mais ou menos, de 1988 até 2018. É interessante vocês observarem principalmente o comportamento e a evolução do PIB na China, na Índia e até no Brasil. Tá? Vamos colocar aqui para a gente dar uma olhadinha rapidinho, certo? Só para a gente dar o vídeo ele tem uns 2 minutinhos e pouco, a gente vai observando, eu vou aqui comentando com vocês. Aí vai 1989, né, o tempo vai andando. Olha lá a referência de tempo lá em cima, o ano, né? Aí tu vai vendo os países ali, ó, são praticamente quase que os mesmos países sempre, né, nas 15 maiores economias do mundo, não oscila muito. Interessante também tu olhar para a Espanha, né, a queda de PIB espanhol, uma coisa interessante. Então tu vai brincando ali, ó, tu vê que Estados Unidos, Japão e Alemanha, França, Reino Unido, né, a Itália, são países que conservam-se sempre ali na ponta, né, nos países, né, na frente. Até a Itália nos últimos tempos até teve uma queda também. Mas tu pega ali Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido, eles estão sempre entre os 5 maiores PIBs do mundo. Aí, a partir do século XXI, entra nesse grupinho seleto a China, né? Depois entra ali também a Índia, enfim, o Brasil começa a frequentar mais esse grupinho. Então veja que o Brasil, ó, o Brasil cai a 11º, volta a ser 10º em 2000, vira o século em 10ª economia do mundo. Aí o Brasil vai ter umas, né, perdas de posição, que a gente vai notando. Ó, 2003, né? 2013 o Brasil já é o 13º, é a 13ª economia do mundo, 14ª já entra em 2004, e aí a partir de 2005, 2006 vocês vão perceber o Brasil, né, ganhando posições. Se vocês observarem a China também, a China já está em quinto ali em 2006, olha que interessante, a China voando, né? Sai lá de trás desde 88, vai ganhando posições. A Índia também, 12º em 2008, mas vocês vão observar uma evolução fantástica nessa década, principalmente, década de 2010 em diante. Olha o Brasil lá, em oitavo em 2009, 2010 se mantém em oitavo, aí em 2011 o Brasil chega à sua melhor posição, né, 7ª maior economia do mundo, em 2011 para 2012. Ó, vejam lá, Brasil, Rússia, Itália. A Itália perdeu algumas posições. Olha a Índia onde é que já está, 10ª economia. A Espanha caiu bastante, já é 13ª. Vejam que interessante, as posições elas vão mudando. Olha que legal isso aí. O Brasil agora começa de novo uma derrocada, né? Perder posições. Ó, 2016 já está quase terminando. O Brasil em 2017, ó, volta a ser oitavo. 2018, aí o Brasil está
está em nono em 2018, né? E manteve essa posição em 2019 também, certo, gente? Então, só para a gente dar uma olhadinha aí nesse vídeo na evolução, vocês podem depois assistir novamente em casa, tá no YouTube também, quem vem à vontade. Certo, gente? Bom, aqui na sequência, então, a gente vai compreender o que seria a renda nacional. A renda nacional, basicamente, ela corresponde ao valor anual do PNB. O que era o PNB? PNB é Produto Nacional Bruto, PIB mais exportações menos importações, perfeito? Aí, a partir disso, eu tenho a ideia da renda per capita, né, gente? A ideia da renda per capita, que é a divisão da riqueza pela população, tá? Vamos ver como é que ela é calculada, mais ou menos? Ó, renda nacional, ou PNB, né, dividido pelo número de habitantes, perfeito? Por isso que muitas vezes a gente tem populações que crescem, né, num ritmo maior do que o crescimento econômico. E aí a renda per capita ela tende a decrescer, né, ela tende a diminuir, perfeito? Se eu tenho uma população que cresce mais rápido do que o crescimento econômico desse país, a renda per capita ela diminui. À medida em que a população cresce menos do que o crescimento econômico, a renda per capita tende a aumentar, perfeito? Só para a gente entender isso aí também. Bom, aqui o que o professor falou nesse quadrinho, ó, o crescimento, a expansão econômica de país é o ritmo de crescimento econômico, o aumento do PIB ou do PNB. O ritmo de expansão da economia tem relação com o crescimento demográfico. Crescimento econômico positivo diminui pobreza, né? Então, se eu tenho crescimento econômico acima da velocidade de crescimento populacional, eu tenho diminuição da pobreza, né? Melhoria da condição de renda. Em contrapartida, se eu tenho um ritmo de expansão da economia, né, que é inferior menor do que o crescimento demográfico, eu vou ter um ritmo de crescimento negativo, crescimento econômico negativo, e automaticamente uma queda da renda e um empobrecimento da população, certo, gente? Só para a gente entender isso aí também, como é que funciona. Vai ter uma noticiazinha ali para vocês lerem depois em casa, com mais tempo, né, daquela leiturinha básica, aprendendo sobre o mundo atual. Pouco mais de 1% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, chega aos mais pobres do país, e isso explica em parte por que o nosso país ele é tão desigual, né? Vamos tocar adiante. Aqui nós temos na sequência umas questõezinhas para a gente responder, uma questãozinha, na verdade, né? Questãozinha da página 119. E aí pergunta ali, né, a questão ela coloca se o valor do PIB e a renda per capita são indicadores completamente confiáveis. Na verdade, a gente considera indicadores, esses dois indicadores muito importantes, mas eles não são necessariamente mais confiáveis, porque um PIB elevado, como a gente falou no Brasil, uma renda per capita até muitas vezes alta, como é o caso de alguns países do Oriente Médio, né, mascaram a realidade socioeconômica. Então, se eu for ao Oriente Médio, eu tenho lá o Catar com 124 mil dólares em média de renda per capita. Só que a população do Catar, a maior parte do povo do Catar vive mal, né? Essa riqueza está concentrada em duas, três famílias que dominam ali o setor do petróleo no país, né? A construção civil e por aí vai. Então, há uma concentração absurda de renda, né? Enquanto no Brasil é a mesma situação, né? A renda per capita, a renda nacional, de forma geral, ela é concentrada também. Tá? Então, são indicadores importantes, mas que muitas vezes não retratam fielmente a realidade dos países. Perfeito? Então, a respostinha para você aqui, ó, não levam em conta as desigualdades, né? Nem indicadores de educação, saúde e outros que são importantes para avaliar o nível de desenvolvimento de uma sociedade. Aquela velha história, se eu tenho um PIB elevado, mas eu não aplico esses recursos, né, em saúde, educação, aquilo que vai efetivamente melhorar a vida das pessoas, pouco adianta. Bom, aqui nós temos uma anamorfose, que é um tipo de mapa que não tem, não se prende, né, às formas corretas dos países, as dimensões e tal. As dimensões elas são colocadas em cima de um dado geográfico, então aqui a gente está vendo, por exemplo, a riqueza do mundo. Quanto mais rico for o país, maior é o tamanho dele, maior é a distorção dele em relação aos outros. Então a gente percebe, por exemplo, né, os Estados Unidos, Canadá, América anglo-saxônica, tendo um tamanho muito maior do que a América Latina. A gente percebe a Europa muito maior do que a África, ou seja, com, né, mais riqueza na Europa, menos riqueza na África. E na Ásia ali a gente tem ó, a Índia, né, um PIB em crescimento. A gente tem a própria China, o Japão, olha o tamanho do Japão, né? O Japão que é um país bem pequenininho nos mapas, aí olha como ele ficou grande, né? Terceira maior economia do mundo, certo? Então a anamorfose ela distorce com base num dado. É, é, eu quero quantitativar, né, esse dado, essa informação geográfica, e aí eu uso uma anamorfose. Tá? Pode ser de petróleo, água doce, reservas de água doce, PIBs do mundo, maior população. A anamorfose ela serve para várias aplicações na geografia. Perfeito, gente? Tocando aqui, distribuição social da renda, a gente sempre considera que para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país, não basta, né, não é suficiente, tá,
que a gente tem apenas a renda per capita. É necessário saber como essa renda nacional está sendo distribuída, né? E uma renda nacional mal distribuída resulta numa enorme riqueza para uma minoria e muita pobreza para a imensa maioria. Perfeito, gente? Então aqui, ó, quando a gente olha, né, a situação dos países ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente vai ter o quê? A gente tem, nos países ricos, distribuição social da renda mais equilibrada, né, menores desigualdades, enquanto que nos países pobres a gente vai ter uma renda mais concentrada, desigualdades maiores, que é o caso, por exemplo, do nosso país, infelizmente, né? Aqui mais uma notícia do ano passado, né? Pobreza, a extrema pobreza e a desigualdade crescem há 4 anos no Brasil, né? Então, 2019, 2015, né? Para que a gente tenha uma ideia, então, uma piora das condições gerais da população mais pobre no Brasil, em contrapartida, a vida das populações mais ricas, ou né, dessa menor parcela da população brasileira que é mais abastada, ela melhorou ou se manteve igual. Perfeito, gente? Vamos tocar aqui. Nós temos uma tabelinha, né, com alguns países aí, ó, países do norte, Noruega, né? Olha só a concentração de renda, que interessante na Noruega. Renda nacional nas mãos dos 20% mais, perdão, dos 20% mais ricos, ou dos 10% mais ricos, melhor dizendo. 10% dos mais ricos da Noruega tem 20% da renda nacional. Tá? Pega o caso do Brasil. Os 10% mais ricos do Brasil têm 41% da renda nacional, quase 42%. Né? Então vocês percebem que há uma riqueza mais concentrada, ou seja, 10 pessoas. Pega um grupo de 100 pessoas, tá? Dessas 100 pessoas, 10, tá, tem 41% da riqueza daquelas 100 pessoas. As outras 90 pessoas vão dividir o que sobrou, que é 59%, né, 58,2% da riqueza. É justo? Não, não é. Então esse quadro ele traz isso para a gente dar uma avaliadinha, né? Até países como, por exemplo, a própria China, né, que a gente fala muito da China, né, o país que cresceu muito nos últimos tempos, mas que tem ainda muitos pobres. Vejam que a China ela tem até uma parcela maior de concentração de renda em relação aos países envolvidos, mas ela está bem longe do Brasil, né? Um pouco longe do Brasil, assim, digamos assim. Perfeito, gente? Vejam que todos os países têm ali, né, níveis de distribuição de renda diferentes, né? Os países mais desenvolvidos, Noruega, Suécia e Alemanha, têm níveis mais iguais, né? Não há tanta distância, enquanto que, vejam lá, ó, renda nacional nas mãos dos 30% intermediários, né? Nas mãos dos 60% mais pobres. Então veja que no Brasil apenas 23% da renda nacional está na mão dos 60% mais pobres. Né? Então 23% da nossa riqueza, daquele grupo de 5 que a gente tinha citado, está na mão de 60. 41 está na mão de 10. Né? Só para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa questão da distribuição social da renda. Certo, gente? Aí outros indicadores. Agora a gente entra na parte de indicadores sociais, né? Aqueles que também ajudam a medir a qualidade de vida na sociedade, mas que estão mais relacionados com a questão social, efetivamente falando, embora economia e sociedade, economia e social, não se distanciem, né, quando a gente faz esse levantamento. Se as condições de vida dentro da sociedade elas não são tão boas, é porque também existe essa questão da riqueza não sendo compartilhada, como a gente tratou agora, certo? Então a expectativa de vida é o quê? É a estimativa de número médio de anos que se espera de um grupo de indivíduos dentro de uma sociedade com base em uma série de indicadores, né? Então, se essas pessoas, se os indivíduos de uma sociedade, eles têm acesso a saneamento, tratamento médico hospitalar, né, campanhas de vacinação, água encanada, tratamento de esgoto, alimentação, renda mais alta, a expectativa de vida ela sobe. Perfeito? A expectativa de vida no Brasil está na casa de 75 anos. As mais altas expectativas do mundo estão na Ásia, né? O Japão tem lá 84 anos de expectativa de vida, ou seja, no Japão vive-se 9 anos a mais que no Brasil. Tá? E alguns países da África a expectativa de vida não chega a 60 anos de idade, ou seja, se vive aí 15, 20 anos a menos que no Brasil. Perfeito, gente? Muito bem. Seguindo adiante aqui, aí a gente tem algumas questões também para tratar. Na página 122, né, vamos colocar aqui as respostinhas rapidamente. Por que a distribuição social da renda é um importante indicador para avaliar a situação social de um país? Porque ela mostra como a renda nacional se distribui entre os habitantes. Ela permite avaliar se a renda está concentrada ou não. Né? E aí isso já nos dá uma noção de igualdade socioeconômica ou não dentro de uma sociedade. Perfeito? Em que grupo de países a distribuição social de renda é menos desigual? Nos países ricos, né? Nos países do norte geoeconômico. E em que grupo de conjunto de países ela é mais desigual? Nos países subdesenvolvidos do sul geoeconômico. Perfeito? O que a expectativa de vida indica é o que ela depende, a gente acabou de falar sobre isso, ela indica um número médio de anos que se vive dentro de uma sociedade por um grupo de indivíduos. Né? As pessoas, tu nasce no ano 2020,
quanto tempo tu vai permanecer ou qual é a estimativa de tempo que tu vai viver dentro dessa sociedade. No caso do Brasil, 75 anos, a pessoa nasce em 2020, estima-se que ela vai viver até 2095. Perfeito? Até o final do século, né? Segundo as continhas aí, de acordo, claro, com as condições, né, que a gente já citou aqui, condições sociais principalmente, né? Acesso a medicamentos, a saneamento básico, alimentação, emprego de qualidade, educação e por aí vai. Tá certo? Vamos tocando. Mortalidade infantil. Mortalidade infantil muitas vezes é confundida com a mortalidade. A mortalidade infantil ela é estabelecida para grupos de crianças que não completam um ano de idade. Algumas organizações, a própria ONU, né, em alguns documentos, ela trabalha até com crianças que não chegam a 5 anos de idade. Tá? Então, a mortalidade infantil também é um indicador bastante importante, porque ela testa, né, as condições de vida da família, da mãe, se essa mãe teve atendimento, né, um pré-natal adequado, se ela frequentou um médico, né, teve um acompanhamento dessa gestação, indo sempre ao médico e tal, com acesso a remédios, uma boa nutrição. Então, isso tem uma vinculação direta com o nível de desenvolvimento desse país. Tá? Alimentação e atendimento médico hospitalar, principalmente, que são dois indicadores fundamentais. Também, após, né, o nascimento dessas crianças, o acompanhamento que a gente vai ter, né, o pós-natal, como se chama. Então, isso é decisivo, né, uma nutrição adequada, vacinação, atendimento médico. No primeiro ano, a criança ela tem que se fortalecer. Né, em muitos países não oferecem condições para isso. E aí as taxas de mortalidade infantil elas vão aumentando. A gente percebe no mapa, por exemplo, que os países da África têm altas taxas de mortalidade infantil. Né? Alguns países chegam a ter, ali, por exemplo, né, a Somália, lá no Chipre da África, né? A Somália e o Afeganistão, já no Oriente Médio, são países que têm aí taxas de mortalidade acima de 67 crianças por mil, ou seja, a cada 1.000 nascimentos, 67 crianças, de 67 a 90, ali como a gente vê no mapa, não completam um ano de idade. Né? Elas vêm a óbito antes disso. Não confunde com a taxa de mortalidade geral da população, que, como o nome já diz, né, inclui aí não só as crianças, mas também os jovens, né, os próprios adultos e os idosos de forma geral. Certo, gente? Bom, a educação também é outro indicador super importante, porque determina o nível de desenvolvimento científico, tecnológico de um país, e isso ajuda a diminuir a dependência externa, inclusive, né, a dependência de importação de tecnologias. Os Estados Unidos, o Japão, a China, a Alemanha, a Suécia produzem muita tecnologia, né, essas tecnologias são as melhores do mundo. Tá? O que impede o Brasil de produzir tecnologias? A educação. Né? Então, investimentos em educação eles são fundamentais, perfeito? Então, a educação ela impacta na vida cotidiana das pessoas, na renda, na própria confiança que a pessoa tem em enfrentar um mercado de trabalho, a confiança que a pessoa tem perante as pessoas dentro de uma sociedade inclusive. Né? Então, a gente tem aqui uma população mais esclarecida, ela vive mais. Né? Porque ela adoece menos, ela entende os processos da gravidade das doenças. Né? A gente está vendo uma discussão sobre pandemia no Brasil, se aplica muito a isso. Né? Então, até a baixa escolaridade do brasileiro, de forma geral, faz com que ele duvide dos efeitos da pandemia, aí ele vá para a rua, né? Se aglomere, e aí a gente tem um cenário que é bastante preocupante para o Brasil para os próximos dias aí, que vocês devem estar acompanhando. Tá? Para a questão da escolaridade da educação básica, né, que envolve o ensino fundamental, que é onde vocês estão agora, e o ensino médio para onde vocês vão, a gente tem algumas provas internacionais, e a mais famosa delas é a prova que mede a avaliação internacional dos alunos, né? Um exame internacional, o PISA, né? Que alguns chamam de PISA, né? Enfim, o PISA ele vai avaliar então aí a eficiência, né? O conhecimento dos alunos em 3 áreas específicas: a leitura, a matemática e a ciência. E o Brasil ele se coloca muito mal nesse ranking internacional. O Brasil é o 60º colocado, né, entre não são todas as nações do mundo que são avaliadas, mas o Brasil tem uma colocação muito ruim. A China é a primeira colocada. Não é à toa que a China hoje é um dos grandes produtores de tecnologia do mundo. Né? A gente quer comprar os celulares chineses, até os carros chineses, notebooks chineses, que até pouco tempo atrás eram vistos como produtos de segunda linha, hoje são produtos com alta densidade e incorporação tecnológica. Perfeito, gente? Aqui tem um ranking para a gente dar uma olhadinha, né, do PISA. E aí vejam lá, a China é a primeira colocada. Não é à toa que a previsão para 2030 dos 10 maiores PIBs do mundo inclui a China em primeiro. Né? Então talvez uma coincidência, talvez, mas tem relação também, né? A China desenvolve sua educação, vem colhendo resultados satisfatórios, né? Êxito educacional, por coincidência se torna aí provavelmente o maior PIB do mundo até 2030. Claro que a gente está vendo uma pandemia, isso tem impacto na economia,
mas a gente está em 2020, então até 2030 tem 10 anos ainda para que essa situação se consolide. Perfeito, gente? Muito bem. Aqui para a gente já ir encerrando nossa aula também, textação da página 124, que é a taxa de mortalidade infantil, como ela é calculada, né? Aí nós temos aqui a resposta, ela indica quantas crianças de até 1 ano de idade morrem por ano em cada grupo de 1.000, né? Algumas organizações consideram crianças de até 5 anos. Um mapa mundi, né? Quais seriam os países com as maiores taxas de mortalidade infantil, os países ali, a boa parte de países da África, né? Como ali a Nigéria, Angola e alguns países da Ásia, também Paquistão, Afeganistão, Laos, né? Tem aí altas taxas de mortalidade infantil. As menores estão nos países envolvidos, obviamente, né? Japão, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, França, Espanha, dentre outros. Certo, gente? Comparar os mapas das páginas 122 e 123, qual é a relação? Existe a relação entre as taxas de mortalidade infantil e a expectativa de vida. De uma maneira geral, o país onde a expectativa de vida é maior, as taxas de mortalidade infantil são menores e vice-versa. E a questão 3, com base no mapa da página 123, aí em duplas vocês podem fazer com os pais, com os irmãozinhos, né? Enfim, cite uma região do globo onde predominam elevadas taxas de mortalidade infantil e outras onde predominam baixas taxas. A gente já viu aqui na questão anterior, região onde elas são mais altas, a África subsaariana, em alguns países da Ásia, na América Latina também, né, deve se considerar, e ela é baixa na América anglo-saxônica, né, na Europa Ocidental e em alguns países ali espalhados pelo contexto pacífico, né, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia também. Certo, gente? Índice de Desenvolvimento Humano, para a gente ir encerrando, é um índice criado pela ONU em 1990. A principal função dele é avaliar o grau de evolução, né, nas áreas de saúde, educação e renda nos países. Então, ele estabelece um ranking, uma posição de cada país com base nesses 3 critérios. A educação é medida pelo tempo médio de escolaridade, a saúde pela expectativa de vida e a renda per capita pelo poder de compra dessa renda dentro de uma sociedade. O IDH é estabelecido numa nota que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. Não existe 0 absoluto. Também não existe um 1 absoluto. Nenhuma nação tem 1 ponto no IDH e nenhuma nação está situada no 0 ponto do IDH. Perfeito? Lembrando que o IDH também é coletado, as informações do IDH são coletadas com base nas informações que os países muitas vezes fornecem. E aí isso pode ter alguns problemas em relação, né, a certos países. Pega lá a Síria, por exemplo, vive uma guerra de 10 anos, então não é possível produzir dados confiáveis na Síria em virtude desse conflito. Então alguns países têm algumas dificuldades. A Coreia do Norte, por exemplo, é difícil, muito difícil achar as informações da Coreia do Norte, porque o governo ele divulga e tu não pode confiar, ou tu não consegue confiar nas informações do governo norte-coreano, né? Então tem essas questões, mas de forma geral o IDH ele é bem, talvez o indicador mais usado hoje no mundo para se avaliar a evolução da qualidade de vida de uma população ou não. Perfeito? O Brasil aí está num grupo chamado alto IDH. O IDH se divide em 4 faixas, né? O baixo, o médio, o alto e o muito alto. O Brasil está na casa do alto IDH, tem uma nota ali de 0,75, posicionamento 79º, né? Então vejam que a nona economia do mundo, o país que tem a nona economia do mundo, possui o 79º IDH do mundo, para a gente esclarecer por que muitas vezes a riqueza não traduz corretamente o grau de desenvolvimento de um país. Perfeito, gente? E aqui para a gente finalizar realmente, né, aqui as últimas questões, página 127, colocando aqui o Índice de Desenvolvimento Humano de 2017, né, um mapa geral. Então, por que o IDH representou um avanço em relação às outras formas de medir o grau de desenvolvimento das nações? Porque ele conseguiu sintetizar vários indicadores. É um estudo bastante completo que vocês podem encontrar no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pnud.org.br, relatório lá com a posição de cada país, né, e como esses cálculos são feitos, é um relatório bem extenso, inclusive, tá? Então ele sintetiza tudo, né, e não usa só indicadores econômicos, isso não é satisfatório para testar grau de desenvolvimento socioeconômico. Perfeito, gente? Que cor representa os países de IDH baixo? São os países com cores mais claras, amarelinhos mais claros. Né? Ó, o verde mais claro representa o Brasil, que significa que o Brasil possui um alto IDH, né? E os países com maior IDH são representados pela cor verde escura, né? E aí, basicamente, eles estão ali no norte geoeconômico, com alguns países situados no sul geoeconômico, que tem notas acima de 0,8 no IDH, que é o caso aqui na América do Sul, por exemplo, de Uruguai, Argentina e Chile. Certo, gente? Então, por hoje era isso. Até a próxima. Cuide-se bastante. Tchau, tchau.